Nos corredores ocultos da história, encontra-se um capítulo esquecido, mas envolvente, onde as aparências eram mais valiosas do que a realidade. Um véu de pureza, usado como uma armadura social, ocultava as artimanhas astutas que muitas almas desesperadas empregavam. Em um mundo onde a honra podia ser tanto uma espada quanto um escudo, o que as mulheres estavam dispostas a fazer para se protegerem, você conhecerá agora! Olá, viajantes da história! Hoje saberemos o que as mulheres na Idade Média faziam para esconder a perda da virgindade e por que era tão importante essa condição. Antes, já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O véu da inocência. Na tapeçaria complexa da sociedade medieval, a virgindade era vista como o epítome da pureza e honra feminina. Uma mulher considerada pura era adornada com uma aura de respeito e dignidade. Seu valor muitas vezes atrelado à preservação de sua inocência, as jovens mulheres eram instruídas desde cedo sobre a importância de manter o véu da virgindade intacto, como um tesouro a ser entregue somente ao marido na noite nupcial. Mas entre as expectativas idealizadas e a realidade, uma lacuna de medo e desespero se alargava. Com os destinos familiares pendurados na delicada teia da castidade, as mulheres enfrentavam uma carga colossal de expectativas. As que temiam não cumprir esta exigência enfrentavam o espectro da vergonha e ostracismo, levando algumas a trilhar caminhos ocultos na busca pela preservação de um status virginal aos olhos da sociedade. A noite nupcial era um palco onde a honra de uma mulher seria posta à prova. Sob o manto da escuridão, segredos eram guardados e revelados, com o amanhecer trazendo consigo tanto a promessa de aceitação quanto o temor da desonra. Em uma noite de expectativa, ansiedade e medos entrelaçados. Para aquelas cuja inocência era uma questão de disputa, o medo da descoberta os levava a caminhos misteriosos e muitas vezes perigosos. O uso de falsificações como sangue animal ou outras substâncias para simular a mancha vermelha de honra no lençol nupcial tornavam-se um recurso desesperado. As sombras da noite ocultavam as ações desesperadas de mulheres determinadas a preservar sua honra a qualquer custo, mesmo que isso significasse entrar em um mundo de enganação e subterfúgio. Na coreografia delicada da sociedade medieval, cada passo, cada gesto estava impregnado de significado. A dança da virgindade era uma performance meticulosamente coreografada, onde as mulheres se moviam ao ritmo das expectativas sociais. Uma postura correta, uma expressão inocente, a demonstração pública de modéstia eram todos elementos cruciais nesta dança delicada. Mas nos bastidores, longe dos olhos julgadores, um jogo diferente se desenrolava. As mulheres recorriam a métodos clandestinos para sustentar uma ilusão de pureza, desde o uso de ervas e poções conhecidas apenas por um círculo íntimo que detinham os segredos ancestrais da manipulação física. A dança das ilusões era uma dança de sobrevivência, um jogo delicado, onde o preço do erro era a desonra e o ostracismo. O mercado de falsificações. A necessidade de preservar a ilusão de virgindade criou um mercado clandestino de falsificações na sociedade medieval. A demanda por substâncias que pudessem imitar o sangue da primeira noite floresceu nas sombras, alimentada pelo desespero e medo. Em ruelas estreitas e escuras, mercadores sem escrúpulos vendiam suas poções de esperança para jovens temorosas. Embora estes mercadores operassem nas bordas da legalidade e moralidade, sua existência era um testemunho silencioso do peso esmagador das expectativas sociais sobre as mulheres. O medo de descoberta era alicerce de um mercado que se estendia como uma teia sombria através das cidades e vilarejos. A manhã, após a noite nupcial, era um momento carregado de tensão. O lençol, agora um objeto de escrutínio, carregava o veredicto da sociedade sobre a honra da jovem mulher. Enquanto algumas famílias exibiam orgulhosamente o lençol manchado como um estandarte de honra, outras vivenciavam momentos de angústia silenciosa. O lençol vazio, sem a mancha desejada, era um espectro que assombrava as jovens e suas famílias.
O ritual de exibição do lençol era mais do que uma tradição, era um julgamento silencioso, um veredito da sociedade que poderia moldar ou destruir vidas. A pressão por conformidade levava algumas mulheres a buscarem soluções desesperadas, arriscando a saúde e a integridade em busca de aceitação. No mundo onde a virgindade era um bem tão precioso, as mulheres se viam forçadas a buscar alianças secretas para preservar sua honra. Parteiras, curandeiras e outras mulheres de conhecimento se tornaram aliadas silenciosas neste jogo de preservação e engano. Seu conhecimento sobre o corpo feminino e suas habilidades para manipular as aparências eram, para muitas, a única linha de defesa contra um mundo julgador. Estas conexões clandestinas ofereciam um vislumbre de esperança, um fio de solidariedade feminina em um mundo que parecia conspirar contra elas. As receitas secretas, as poções e os conselhos sussurrados de mulher para mulher formavam uma rede subterrânea de apoio. Uma luta silenciosa contra a tirania da expectativa social. No intrincado tecido social medieval, um sussurro de escândalo poderia desencadear uma avalanche de vergonha e desgraça. Para as mulheres, a mera suspeita de terem violado a sagrada norma da virgindade pré-matrimonial era suficiente para colocá-las sob uma lente de escrutínio implacável. A sombra do escândalo não apenas ameaçava as próprias mulheres, mas estendia-se como uma mancha sombria sobre as famílias, arriscando honra, posição social e oportunidades de casamento para as irmãs mais novas. Esta ameaça onipresente forjava uma rede de silêncio e conspiração, onde segredos eram guardados a 7 chaves e a verdade era muitas vezes obscurecida por brumas de medo e de desespero. O tabu e o sagrado. A virgindade era tanto um tabu quanto um ideal sagrado, uma linha tênue entre o divino e o profano. O fascínio pela pureza das mulheres manifestava-se em rituais e tradições, mas também lançava uma cortina de mistério e superstição sobre o assunto. Os conhecimentos sobre o corpo feminino eram limitados, muitas vezes envoltos em mistério e mitos. Esta ignorância alimentava mitos, medos e um palco de manipulações discretas. O corpo feminino tornava-se assim um campo de batalha simbólico, onde ideais de pureza e honra eram tanto venerados quanto temidos, e onde o desconhecido fornecia um terreno fértil para a enganação e o disfarce. Em meio às tensões e expectativas opressivas, a sabedoria antiga oferecia um fio de esperança. Parteiras e curandeiras, com seu conhecimento transmitido através das gerações, eram as guardiãs de segredos que poderiam auxiliar as mulheres em sua busca por aceitação. Suas poções e conhecimentos eram compartilhados em silêncio, longe dos olhos e ouvidos condenatórios da sociedade. Estas mulheres sábias ofereciam mais do que apenas soluções práticas. Ofereciam uma forma de resistência silenciosa contra a opressão, uma afirmação da solidariedade feminina no mundo que frequentemente parecia hostil. À medida que as brumas do tempo avançam, os reflexos daqueles dias distantes nos oferecem uma janela para a luta, resiliência e engenhosidade das mulheres frente às adversidades. As histórias de mulheres que navegaram pelas águas tempestuosas da expectativa social, cada uma à sua maneira, nos convidam a refletir sobre muitas maneiras como a sociedade pode aprisionar e também como pode ser desafiada. Estas narrativas não são apenas um espelho do passado, mas também um reflexo de um legado de resistência e engenhosidade que continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da indomável vontade de sobrevivência e de busca constante por dignidade e respeito. No manto do silêncio da história, descobrimos como a percepção da virtude foi tanto um desafio quanto uma camuflagem para as mulheres da Idade Média. Uma lição que nos lembra do poder e da resiliência inerente que reside no coração da feminilidade. E o que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários. Calma que ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa para você e espero que você goste. Prepare-se, porque ele já vai começar. Quando falamos de Idade Média, lembramos logo das terríveis doenças que castigavam o povo naquela época. E como sabemos, as doenças não escolhem classe social e muito menos cor da pele. Apenas nos atinge e ponto final. A gota era uma doença terrivelmente dolorosa, porém era considerada sinal de modernidade e riqueza.
Embora saibamos que era uma doença muito comum na Idade Média, ela atingia na sua grande maioria os reis. Hoje, com o avanço da medicina e ciência, sabemos que a gota é uma doença inflamatória que acomete sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de ácido úrico no sangue está em níveis elevados. Os sintomas eram ataques súbitos de dor, inchaço, vermelhidão e sensibilidade nas articulações, na maioria das vezes na articulação da base do dedão do pé. Não é surpreendente que as pessoas afetadas pela gota descreviam a condição como agonizante do inferno. No século XVII, o médico Thomas Sydenham descreveu que a gota era tão profundamente dolorosa que não suportava o peso das roupas, nem o tremor da sala quando uma pessoa passava rapidamente. Traduzindo essas reclamações para o dia de hoje, a gota é uma dor do Ops, foi mal. Assim como Robin Hood, a gota adorava atacar especificamente os ricos. Desde a primeira descrição de Hipócrates, a gota foi associada a alimentos indulgentes e ao excessivo consumo de álcool, uma dieta que apenas os ricos podiam pagar. Então a gota começou a ganhar reputação de a doença de reis e até mesmo se tornou alvo de cobiça e status desejável. A gota era uma prova clara, um tanto dolorosa e grosseira de riqueza. As pessoas pobres, felizmente, não tiveram esse privilégio de ter, se é que podemos chamar isso de privilégio. Em 1900, London Times, em um dos seus comentários, afirmou que muitos queriam ter a gota, pois com ela o seu status social era inquestionável, o que significa que os sofredores da gota foram os influenciadores originais de seus tempos. Diversos tratamentos médicos para a gota surgiram na época, desde a acupuntura da antiga China até consumir açafrão no outono do Império Bizantino. Era difícil achar, era como procurar agulhas no palheiro. Mas o remédio mais estranho veio de um livro médico de 1518. Nele tinha uma receita terrível para melhorar a saúde. A receita mandava comer um gatinho de boa aparência, bem cuidado. O médico Lawrence Frias receitou um tratamento de gota onde mandava assar um ganso velho e gordo recheado com picadinho de gatinhos, banha, incenso, cera e flor de centeio. Mas calma, a receita ainda não terminou. Depois de comer esse ganso todo recheado, pegavam os pingos das gorduras da sobra desse ganso assustador e aplicavam nas articulações doloridas. Mas é claro que isso não curava e ainda engordurava tudo, sem falar que essa receita não era amigável com os nossos bichinhos de estimação. Coitado dos nossos gatinhos. O pai da medicina, Hipócrates, no ano 400 a.C., acreditava que a gota era o resultado de catarro se acomodando nas articulações e afirmou que essa condição era incurável. Hipócrates também declarou que pessoas afetadas com a gota eram pessoas de articulações velhas e ruins, que levavam uma vida louca e cujo intestino eram constipados, o que para a medicina estava além do poder de cura. Hipócrates passou a atribuir à doença pequenos apelidos fofos como gota, doença impossível de andar, doença indecente e artrite dos ricos. Ele também notou a correlação da doença com uma dieta desregrada, nada saudável, dieta rica em alimentos como carnes, gorduras e vinhos, tipicamente comida de rico para a época. Por séculos, a característica mais evidente e amplamente associada à gota estava na sua propensão para os pés. Os antigos gregos referiam-se à gota como podagra ou pegador de pé, devido às aflições e dores que se estabeleciam no seu lugar favorito, os dedões dos pés.
No século XVII, nosso velho amigo Thomas Sydenham notou isso. Descreveu uma crise de gota ao acordar. Paciente com uma dor que geralmente atinge o dedão do pé, mas às vezes o calcanhar, a panturrilha da perna ou o tornozelo. O rei Henrique VIII era um rei muito louco. Além de se livrar de suas esposas por não ter gerado um herdeiro homem, ele também tinha gota. Mas ele não foi o único governante a sofrer com a doença de Reis. Décadas antes, Pedro de Médici, governante de Florença, na Itália, também teve a doença e ficou tão gravemente doente que foi apelidado de Pedro da Gota, por uma sociedade menos sensível do que temos hoje. Benjamin Franklin também sofreu de gota, com muitas dores e aflições. Benjamin, o grande bebê com gota, escreveu uma carta para sua amada doença dizendo: Senhora Gota, o que eu fiz para merecer esses sofrimentos cruéis? A Gota escreveu de volta para ele: Muitas coisas, você comeu, bebeu livremente e desceu tudo para suas pernas. Que loucura essa brincadeira que o próprio Benjamin fazia com sua doença, não é? Outro líder que foi vítima da dieta de carnes e vinhos foi o imperador Carlos V, cujo império incluiu territórios da Europa, Ásia, África e América do Sul. Carlos V era um garoto com gota, não era um garoto comum, mas aquele que mudou o curso da história com a sua doença gota. Devido à sua dieta carnuda e amor por cerveja e vinho, incluindo uma novidade, a sua caneca de 4 mãos que todos achavam hilário, a gota dele desencadeou surtos tão graves que durante o confronto com os franceses, ele mal conseguia aguentar de dores. Depois que os franceses tomaram Metz em 1552, o imperador Carlos V estava sofrendo os efeitos da gota tão brutalmente que cancelou a tentativa de retomar a cidade. Os franceses, por sua vez, saíram vitoriosos e assim arrasando o exército do imperador. O imperador Carlos V justificou: Não me culpem, culpem minha gota. E isso antes de abdicar ao trono e ir para um mosteiro, onde poderia sofrer com sua gota em paz, sem perturbar ninguém. Ao longo do tempo, alguns médicos e até mesmo curandeiros aconselhavam os que sofriam de gota a não se mexer e ficarem totalmente de repouso. Mas como isso era quase impossível na época, surgiram algumas alternativas. Uma delas era o banquinho de gota. Esse banquinho era utilizado para aliviar a inflamação e servia apenas para descansar uma perna, e não era um banco mágico como os curandeiros afirmavam ser. Uma prática muito comum na época, aconselhada por médicos e curandeiros, era enrolar os pés em pedaços de panos ou flanelas, e assim era só esperar a gota passar, o que nunca acontecia. No início do século XX, abandonaram os panos e flanelas, projetaram uma bota de vidro que os médicos utilizavam para aplicar calor, a fim de tratar os sintomas da gota. Enquanto o calor proporcionava alívio temporário, ele piorava também muitas coisas. O calor desalojava o ácido úrico e esse ácido ia parar nos rins, com o risco de fazer o rim parar totalmente de funcionar e levar até a morte. A gota é causada por hiperuricemia ou excesso de ácido úrico no sangue. O estrogênio fornece proteção para as mulheres contra a hiperuricemia, tornando-as menos provável de contrair gota. No entanto, conforme as mulheres envelheciam e passavam pela menopausa, o estrogênio diminuía, aumentando assim as chances de ter gota. Também existiam os fatores genéticos. 80% dos médicos afirmavam que a existência da gota era hereditária. Então, podemos dizer que na Idade Média era quase impossível uma mulher sofrer com a terrível doença da gota.
A Idade Média foi marcada por grandes acontecimentos históricos e, dentre esses, graves doenças acabaram ceifando milhões de vidas. Olá, viajantes da história! Hoje vamos viajar para o finalzinho da Idade Média, onde começa mais uma praga, a temida doença do suor. Tá curioso para saber como era? Então já deixa seu super like e se inscreve no canal. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Por volta de 1485, uma epidemia atingiu Londres e se espalhou por toda a Inglaterra, matando milhares de pessoas em plena época de reivindicação do trono por parte de Henrique VI. Essa epidemia logo ganhou um nome e ficou conhecida como a doença do suor. Thomas Forestier, um médico francês que estava em Londres, explicou que a doença começava com uma febre muito alta e abrupta, dores fortes no pescoço, nos ombros, nas extremidades do corpo e no abdômen. O vômito precedia calafrios intensos que culminavam em uma onda de suor tão profunda que inundava as camas. Com muita fraqueza, falta de ar, pulso acelerado e palpitações cardíacas, essa enfermidade determinava a morte que aconteceria em pouquíssimas horas. No final de outubro de 1485, a doença inglesa do suor havia matado cerca de 15 mil pessoas só em Londres. Entre 1507 e 1508, ocorreu o segundo surto, o qual devastou milhares de pessoas, mas sumiu em poucos meses. E os mais afetados pela doença do suor dessa vez eram de classes sociais mais altas da Inglaterra. Outro aspecto confuso da doença. Também não há relatos de crianças que sofreram da doença do suor, bem como os idosos não foram afetados, o que é muito incomum para uma epidemia. Não se sabe quem foi o paciente zero da doença do suor. Alguns historiadores acreditam que ela chegou à Inglaterra por meio dos mercenários trazidos da França por Henrique VI para conseguir fazer a sua ascensão ao trono. Alguns historiadores também acreditam que a morte de Arthur, príncipe de Gales, em 1502, pode ter sido ocasionada pela doença do suor e que também atingiu vários membros da corte do rei Henrique VIII. A terceira onda da doença foi considerada pior do que as anteriores. Teve início no final de maio de 1528 e matou cerca de 200 mil pessoas em 4 semanas. Até lá, o rei Henrique VIII já dormia em uma cama diferente a cada noite, não por conta de seus casos amorosos, mas pelo terror de contrair a doença. A sudorese assassina foi registrada em várias cidades e chegou a dizimar metade da população. Até Ana Bolena, a segunda esposa do rei Henrique VIII, foi uma das poucas sobreviventes da doença, que na época era muito fatal, registrando altíssimos índices de óbitos por toda a Inglaterra. A doença logo se espalhou e saiu da Inglaterra, chegando em países bem próximos. Em 1528, a doença do suor inglesa atracou na Alemanha, trazendo muitas mortes. Em algumas cidades, cerca de 3 mil pessoas morreram. Chegou à Suíça em dezembro e depois correu pela Dinamarca, Suécia e Noruega. A leste, afetou a Lituânia, Polônia, Rússia e Holanda, chegando também à França e Itália. Na época, os médicos achavam que a doença era uma forma de gripe, mas os pesquisadores modernos agora acreditam que pode ter sido o hantavírus. John Caius não conseguiu descobrir qual era a real origem da doença. Então ele descreve como espíritos impuros nos corpos e a infecção causada por névoas maléficas e exalações retiradas do chão. Mas pode ter sido pela falta de higiene muito comum naquele período. Ao longo dos séculos, especialistas tinham tudo para acreditar que a doença do suor era infecciosa como a escarlatina, a malária ou o tifo,
E diferente do que se possa imaginar, descobriram que ela era mais frequente entre os ricos e os jovens saudáveis. Um escritor do século XX associou a sudorese à febre aguda causada pela contaminação por piolhos e carrapatos. Era improvável que tivesse algo relacionado com a gripe ou febre tifoide. A doença atingia de repente e os enfermos começavam a sentir muito frio e tremor. Desenvolviam dores nos ombros, costas, pescoços e cabeça. E, claro, suavam muito de encharcar as camas ou qualquer lugar que estivessem. Também tinham delírios, pulso acelerado, dores de estômago, no coração e inflamação hepática. Vômitos também era muito comum, além de grande fraqueza profunda e falta de ar. E isso tudo acontecia nas 3 primeiras horas assim que a doença aparecia, e nesse momento poderia ser fatal. O médico John Caius acreditava que o suor em si era a única maneira de eliminar a doença, e com grande fraqueza, os doentes poderiam morrer a qualquer momento. Logo, ele recomendava manter as pessoas doentes bem acordadas. Os sintomas mais graves duravam de 15 a 21 horas e após 24 horas, os sintomas diminuíam e os enfermos tinham chances de sobreviver. O médico Caius recomendava que após as primeiras 24 horas, a pessoa usasse roupas quentes e não se locomovesse por 2 dias. Com sua natureza altamente contagiosa, a doença começou a desaparecer lentamente da Inglaterra por volta de 1551. Muitos não sabem ao certo o que aconteceu, mas a doença ceifou várias vidas, aparecendo como uma brisa suave e desaparecendo como um furacão. Em 1933, a comunidade do povo Navajo, localizada na região de Gallup, no Novo México, foi acometida por uma síndrome pulmonar causada pelo hantavírus, que possuía os mesmos sintomas que a doença do suor e matou 13 pessoas. O episódio ficou conhecido como o surto de 4 cantos. Agora tá explicado o porquê o rei Henrique VIII tinha tantas esposas. De tanto fugir da doença do suor, ele dormia cada noite em uma cama diferente. E vocês, o que acharam? Gostaram do vídeo? Então apoie o nosso canal deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando com seus amigos. Um forte abraço! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!